Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula de metodologia do ensino da matemática. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre resolução de problemas e investigação matemática. Ao final da nossa segunda aula, da nossa aula passada, nós falamos a respeito de algumas estratégias para o ensino de matemática, né? Estratégias diferenciadas daquela que a gente está acostumada da aula tradicional. Dentro dessas estratégias, eu já tinha ressaltado, né, sobre a resolução de problemas e a investigação matemática que nós íamos falar hoje. Então, hoje nós vamos falar a respeito, né, dessas duas metodologias ou estratégias. Você, né, vai decidir como chamá-las, mas na literatura você vai encontrar como sendo metodologias do ensino de matemática, né? Então, nós vamos ver quem são os precursores, né, quem que fala a respeito dessas teorias, dessas metodologias, o que são essas metodologias, entre outros, né, aspectos de cada uma das metodologias. Por que falar disso? Nas nossas duas aulas anteriores, né, nós já frisamos a importância de você, como um futuro professor, pensar, né, em jeitos, né, em maneiras diferentes de se ensinar matemática. Nós falamos, né, nós discutimos algumas experiências nossas e vimos que a aula tradicional, ela para todo mundo, ela não é eficiente, né? Só a aula tradicional. Eu tenho que saber trazer outras estratégias de ensino para a sala de aula. Eu aprendi com a aula tradicional, mas muitos alunos eles não conseguem entender a matemática só com a aula tradicional. E é aí que está o nosso desafio. O nosso desafio é trazer outras metodologias, outras estratégias para a sala de aula. Por que não uma resolução de problemas? Ou por que não uma investigação matemática? Ou modelagem matemática? Ou outras metodologias, né? Então, esse é o nosso papel. Mas para que a gente, então, traga essas estratégias diferenciadas, né? Trabalhe com essas estratégias diferenciadas na sala de aula, a gente precisa conhecer essas estratégias, né? E lembre-se, quando nós estamos fazendo o nosso planejamento, o nosso plano de aula, eu posso trazer essas metodologias onde no meu plano de aula? No como eu vou trabalhar aquele conteúdo, né? Eu preciso de uma metodologia para desenvolver aquele conteúdo. Então, eu tenho que trazer ali, eu tenho que conhecer os aspectos dessa metodologia. Porque o que acontece? Às vezes você fala assim, eu vou usar resolução de problemas. Mas no fundo, você não está usando resolução de problemas. Às vezes você está apenas resolvendo um exercício. Então, vai depender dos aspectos de cada uma dessas metodologias para você saber o como desenvolver o conteúdo em determinado de acordo com a metodologia. Antes de nós começarmos os nossos objetivos, eu gostaria de lembrá-lo que no fórum, lá no tópico material complementar, eu postei uma lista de livros. Na aula passada nós falamos de algumas estratégias, né? E eu falei que eu ia pensar em algo para vocês que vocês, né, tivessem mais acesso a essas estratégias, porque a gente não vai conseguir falar de todas as estratégias, porque são muitas. Então eu fiz uma seleção de livros que você tem acesso na biblioteca digital e esses livros eles falam sobre investigação matemática, sobre modelagem matemática, sobre etnomatemática. Então lá você tem um PDF com essa seleção de livros que você pode acessar na sua biblioteca digital para você se inteirar mais a respeito do assunto. Ah, professor, eu gostei de investigação matemática, eu quero saber mais. Além daquilo que você falou na sala de aula, eu quero me aprofundar. Pois lá tem um livro que você pode aprofundar os seus conhecimentos nessa metodologia. Tem também sobre informática na sala de aula, então tem vários livros. Se você ficar curioso, né, vá até o fórum, olhe esses livros e se você tiver alguma dúvida, ai, professora, eu não consegui encontrar esse livro, não. Manda mensagem para mim que eu vou lhe auxiliar a encontrar esses livros na biblioteca digital. Então, é uma dica de leitura para vocês, é uma sugestão para que vocês fiquem mais por dentro, né, dentro de todas as metodologias, né? Então, são livros bem interessantes e eu ficaria muito feliz se vocês colocassem isso que a gente está aprendendo nas nossas aulas, né, essas metodologias diferenciadas. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre resolução de problemas, investigação matemática, se vocês colocassem isso em prática na regência de vocês. Por que não elaborar um plano de aula utilizando a resolução de problemas ou utilizando a investigação matemática, né? É uma boa oportunidade para que vocês coloquem em prática aquilo que vocês vão aprender nas nossas aulas de metodologia e já para você começar, né, a tentar romper, né, para tentar solucionar esse desafio que é o ser professora, que é o trazer novas metodologias, trazer novas estratégias para a sala de aula. Dito tudo isso, vamos aos nossos objetivos da aula de hoje. Os objetivos nossos são apresentar elementos referentes à resolução de problemas, então nós vamos falar
quais são, né, os elementos importantes quando a gente trabalha com resolução de problemas, quais são os aspectos, o que é um problema, o que é resolver esse problema e apresentar elementos referentes também à investigação matemática. E quando a gente trazer esses elementos, tanto da resolução de problemas quanto da investigação matemática, você vai perceber que eles têm algumas similaridades e também têm algumas divergências. Então, nós vamos explorar também essas divergências e essas similaridades, né, entre a resolução de problemas e a investigação matemática. Por que eu trouxe essas duas? A resolução de problemas é uma das metodologias mais utilizadas hoje em dia na educação matemática. Ela é muito pesquisada, né? É fácil você encontrar trabalhos que falam a respeito de resolução de problemas. Então, é uma metodologia muito disseminada aqui no Brasil e no mundo, né? Então, por isso que foi a opção por trazer essa metodologia e não outra metodologia. E a investigação matemática também pelo mesmo motivo. São duas metodologias que são, né, amplamente disseminadas na comunidade de educação matemática, então é interessante que você conheça, né, essas duas. Outras metodologias você já teve contato, por exemplo, as tecnologias, você teve uma disciplina, né, falando a respeito disso, você terá disciplina falando sobre modelagem matemática, você já viu, né, uma disciplina sobre história da matemática, então algumas disciplinas, alguma dessas metodologias você ou já teve contato ou ainda vai ter contato, onde a gente vai poder explorar mais certos aspectos. Então foi por isso que eu trouxe essas duas metodologias para que você conhecesse. E para a gente iniciar nossa aula, eu tenho a seguinte questão para você. Acompanhe. O que é um problema? Então, me diga, o que você considera um problema? Será que aquele exercício que a gente faz na escola é um problema? O que é um problema para você? Mande a sua contribuição que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir o que é um problema e falar a respeito de resolução de problemas.
Obrigada pelas contribuições e eu selecionei algumas para a gente discutir. Um polo falou que um problema é uma situação que precisa ser resolvida. Sim, a gente tem que resolver essa situação. Mas aí eu pergunto para você, será que a gente sabe como resolver essa situação? Ou será que a gente, tem que descobrir uma forma de resolver essa situação? Uma segunda contribuição é algo que precisa ser solucionado. E aí, de novo, será que a gente sabe como solucionar? Será que a gente já tem de antemão procedimentos que vão falar assim pra gente, a gente vai solucionar assim, assim, assim? São situações que necessitam de soluções, podem ser da vida real ou teóricos. Boa! São situações que a gente precisa dessas soluções, a gente precisa encontrar essas soluções e elas podem sim ser tanto da vida real, algum problema do cotidiano, quanto algum problema teórico. Geralmente o problema precisa ser refletido para buscar uma melhor solução, que talvez não seja imediata. E aí é mais ou menos nessa linha mesmo. O problema a gente vai buscar uma solução, a gente vai refletir sobre essa solução e talvez essa solução ela não é imediata e a gente tem que encontrar como resolver esse problema. Algo que oferece dificuldade para a sua realização. Será que essa dificuldade está no sentido de que eu não preciso, que eu não tenho algo já pronto, eu tenho que descobrir uma forma de resolver esse problema? Se for nesse caso, é sim. O problema a gente tem que descobrir uma forma de como resolvê-lo, Por isso que a gente pode associá-lo à dificuldade, Porque a gente não sabe de antemão como resolver esse problema. São situações que exigem um raciocínio de sequência e ordem, com anotações que darão possibilidades para a sua solução. Sim, quando a gente vai resolver um problema, a gente precisa dessa sequência, desse raciocínio lógico, A gente vai além da reprodução de um algoritmo. Por isso, a necessidade de sequência, a necessidade da lógica para resolver o problema. E por fim, um problema é uma dificuldade apresentada pelo aluno ao resolver um exercício. Será que está relacionado ao exercício? Porque pense, quando a gente tem um exercício, muitas vezes um algoritmo ele vai resolver aquele exercício, se a gente souber o algoritmo, resolve e pronto. Eu já tenho um procedimento pré-determinado para resolver os exercícios. Então, problema, ele não está diretamente relacionado com o exercício, Ele vai além. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com problema, a gente não pode ter já uma solução pré-determinada. E o algoritmo, ele é, de certa forma, essa solução pré-determinada. Por isso que a gente precisa pensar além do exercício. Então, agora no quadro nós vamos ver algumas concepções de o que é um problema. Então, segundo Pozzo e Echeverria, uma situação somente pode ser concebida como um problema na medida em que exista um reconhecimento dela como tal. Veja que se eu não reconheço aquela situação como um problema, por que eu vou falar que aquilo é um problema para mim? E na medida que não disponhamos de procedimentos automáticos que nos permitam solucioná-la de forma mais ou menos imediata, que vem de acordo com uma das contribuições. Uma das contribuições falou que você não vai ter uma solução imediata. E é isso mesmo, eu não posso dispor de soluções, de procedimentos imediatos. Eu tenho que buscar esses procedimentos, essa forma de resolver. Sem exigir de alguma forma um processo de reflexão ou uma tomada de decisão sobre a sequência de passos a serem seguidos. Veja, aqui nós já temos elementos importantíssimos que vão definir o que é um problema. Para esses autores, um problema, eu não posso ter uma solução já determinada, imediata. Eu tenho que ter uma reflexão sobre aquilo. Eu também tenho que ter uma tomada de decisão sobre aquela situação. E eu tenho que reconhecer aquilo como um problema. Pense, o que pode ser um problema para mim, pode não ser um problema para você, e vice-versa. Então, o primeiro passo para a gente definir um problema, eu tenho que reconhecer aquilo como sendo um problema. Eu tenho que ter interesse em buscar aquela resposta para o problema, em solucionar aquele problema. E eu tenho que, não posso ter uma solução imediata, eu não posso ter um algoritmo que vai me dizer como resolver aquele problema. Por isso que os exercícios, eles estão fora, Porque os exercícios, o algoritmo, ele vai resolver aquela situação. Se você tem, por exemplo, para calcular a média de uma determinada população. Aquilo é um problema? Não, é um exercício. Por quê? Porque se você sabe a fórmula da média, que é um algoritmo, você consegue resolver aquela situação. Então, você já tem um procedimento pré-determinado. Essa que está a diferença entre os exercícios
e os problemas. Outros autores trazem sobre o que é um problema. Acompanhe no quadro. Segundo Onoshiki, problema pode ser enunciado como tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que existe interesse em resolver. Isto é, qualquer situação que vai levar o aluno a pensar que ele seja desafiadora e não trivial. Então nós podemos falar que o problema é tudo aquilo que eu não sei, mas que eu tenho vontade sim de saber, eu tenho vontade de solucionar, eu quero buscar a resposta. Só que essa resposta ela não é trivial, eu não posso utilizar um algoritmo para resolver, né? Eu tenho que ir em busca de estratégias para solucionar aquele problema. Então essa é a ideia de Onoshiki, que é essa ideia de que um problema é tudo aquilo que eu não sei fazer, mas que eu tenho interesse em fazer, eu tenho vontade em fazer, é uma das ideias mais utilizadas, né, para quando se fala em problemas. Por que a gente precisa saber o que é um problema? A metodologia ela não se chama resolução de problemas. Problema, o que é um problema, é uma pergunta central nessa metodologia, então a gente precisa ficar bem claro o que é um problema, para a gente não confundir com exercício, para a gente não confundir com uma atividade, com uma tarefa, né? Problema vai ser aquilo que eu não sei, mas que eu tenho vontade de saber e eu não tenho um procedimento já pré-determinado para resolver aquela situação. Então essa que é a ideia de problema e é essa a ideia que nós vamos apresentar na nossa aula. Problema vai ser isso. Mas lembre-se, o que é um problema para mim pode não ser para você. Então, às vezes, eu trago um problema, um determinado problema, que para mim eu tenho interesse em saber, mas você não está muito afim de saber sobre aquilo. Então, nós como professores, nós temos também que ter em mente, né, o que meu aluno quer estudar. Que tipo de problema que meu aluno quer estudar, que ele quer solucionar. Então, a gente precisa pensar nesse aspecto também dos problemas quando nós vamos planejar uma aula utilizando a resolução de problemas. Então, você deve conhecer muito bem a sua turma para você pensar a respeito, né, de situações que vão sim, que para o aluno aquilo vai ser um problema. Porque como eu disse e volto a falar, o que é problema para mim pode não ser um problema para você, pode não ser um problema para o seu aluno. Retomando ao quadro, nós temos que essa metodologia, ela considera que aprender matemática é aprender a resolver problemas matemáticos. E por isso, o processo de ensino da matemática, ele deve ser como base a resolução de problemas, ou seja, buscar soluções de determinadas situações, das quais, inicialmente, não se conhece as soluções ou os processos que devem ser seguidos para se obter os resultados. Então, nesse tipo de metodologia, né, aprender matemática é aprender a resolver problemas. Mas esses problemas são situações que a gente não conhece. Inicialmente, a gente não tem já em mente qual algoritmo usar, o que fazer, qual procedimento utilizar para resolver esse problema. Né? Quando eu fiz a minha graduação, fiz a minha educação básica, eu não tive muito contato com essa metodologia. Eu fui ter contato com essa metodologia só no meu mestrado. Então perceba que, apesar de ser uma metodologia muito utilizada no âmbito da educação matemática, eu fui conhecer a fundo essa metodologia só no meu mestrado, depois de não sei quantos anos, né? Na educação básica, meus professores não utilizavam, era só resolvendo exercícios, e o engraçado é que naquela época eu achava que aquilo era um problema. Mas não, porque eu já conhecia como resolver aquilo, então aquilo ali era um exercício para mim, né? Era só apenas a reprodução de um algoritmo. Então, a resolução de problemas, lembre-se, aprender matemática é aprendendo a resolver problemas, né? E esses problemas são situações que a gente não conhece de antemão como resolvê-los, né? E a resolução de problemas, ela tem 3 possíveis significados, né? Tem outros, mas eu trouxe aqui para você 3 possíveis significados. Acompanhe no quadro. Alguns significados para a resolução de problema, então. A resolução de problemas, ela pode ser entendida como resolver problemas para atingir determinados objetivos. A resolução de problemas, ela se aplica com a intenção de atingir um objetivo previamente estabelecido. Por exemplo, os problemas eles podem servir como motivação para determinados conteúdos, de modo que os problemas apresentados são para introduzir, por exemplo, algum conceito matemático. Então, eu posso utilizar a metodologia de resolução de problemas com essa intenção. Aí eu vou introduzir algum conceito matemático. Vamos pensar, probabilidade.
Então, eu vou trazer um problema, né? E o que o meu aluno vai ali analisar aquele problema, vai buscar uma solução para aquele problema e ele vai utilizar ideias, né? Ideias intuitivas ou até mesmo ideias mais avançadas da probabilidade. Então, meu aluno resolveu o meu problema, o que eu faço depois? A gente sistematiza o conteúdo. Aí a gente mostra para o aluno, olha, aquilo que você usou para resolver o problema é um conteúdo de probabilidade, e aí explica o que é aquele conteúdo. Então, a resolução, ela pode ter esse significado, né, como para a gente alcançar um determinado objetivo. Outro significado, retomando ao quadro, nós temos que ela é a própria resolução de problemas como sendo uma habilidade. O que significa isso? Que se a gente considerar a resolução de problemas matemáticos como uma habilidade, nós devemos considerar então que essa habilidade ela deve ser desenvolvida diferentemente do significado apresentado anteriormente. Nesse caso, a resolução de problemas, que é o objetivo em si. Então, é desenvolver a habilidade de resolver problemas. Então, ela pode ter esse significado. Eu posso ter a resolução de problemas para atingir um determinado objetivo, pode ser, por exemplo, para introduzir um conceito matemático, mas eu também posso ter a resolução de problemas como para eu ensinar a resolver problemas, uma habilidade que o meu aluno ele precisa desenvolver, né? Habilidade essa que traz, inclusive, em documentos oficiais, né? Que o aluno ele precisa estar apto a resolver problemas. Então, eu posso utilizar a resolução, né, com esse objetivo, em ensinar a resolver problemas. E o terceiro significado, nós temos que a resolução de problemas é o resolver problemas como uma forma de recriar e descobrir a matemática. Então, entende-se que resolver problemas é uma descoberta. É uma descoberta e que, com a tendência de resolução de problemas em educação matemática, ensina seus estudantes a pensar, sendo esse principalmente o objetivo da própria educação. Ou seja, vai ensinar o aluno a fazer matemática, né? Esse é um dos significados para a resolução de problemas. Então, aqui eu apresentei 3 significados, né? A resolução de problemas para você atingir um objetivo, que pode ser a introdução de um conceito. A resolução de problemas para você atingir a habilidade de resolver problemas, né? E agora, a última, né? Como a resolução de problemas para redescobrir a matemática, né? Para criar matemática, que é o fazer matemática. Esses são 3 possíveis significados. Existem outros, sim. Se você buscar na literatura, você encontra outros significados, né? Mas esses foram que nós destacamos. Então, olha, nós já vimos o que é um problema, já deve estar claro para você que um problema é aquilo que eu não sei resolver, mas que eu quero saber resolver, eu quero buscar uma estratégia. E que eu não tenho já uma resposta, né? Eu não tenho um procedimento, eu não tenho uma solução imediata, eu tenho que ir em busca. É preciso que eu reflita sobre a situação, que eu investigue a situação. Falamos também dos significados de um problema. E será, né, que para resolver um problema eu tenho etapas ou fases? Tem um autor, né, que ele fala que resolução de problemas ela é compreendida em 4 etapas. Acompanhe no quadro quais são essas etapas. Então, Polya é um autor, né, que fala, que estuda sobre resolução de problemas. Então, se você for pesquisar mais a respeito de resolução de problemas, você vai encontrar esse autor aqui nas suas pesquisas, porque ele é um dos precursores da resolução de problemas. Ele fala que existem etapas principais para a resolução de problemas. E que etapas são essas? Primeiro, compreender o problema. O que é essa compreensão do problema? O aluno ele tem que fazer uma leitura atenta do problema, com a intenção de compreender o que solicita, quais são os dados oferecidos e o que eu devo fazer. Então, a compreensão do problema, ela está nessa ideia de que eu vou ler o problema, eu vou entender o que o problema está pedindo, o que o problema quer que eu resolva. Tá, já descobri, o problema quer isso, isso e isso. Mas o que o problema ele me oferece para eu resolver esse problema, né? Quais são as informações que nós temos ali no problema? Então, a gente seleciona essas informações. Então, essa primeira etapa, eu vou compreender, eu vou ler atentamente o problema, 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Depois, eu vou extrair as informações do meu problema. O que eu preciso resolver, né? Qual que é a questão que eu tenho que resolver e o que o problema me oferece, né? Quais são os subsídios que o problema me dá.
Feito isso, já entendi o problema, já separei as informações. Qual que é o nosso próximo passo? Elaborar um plano. Acompanhe no quadro. Então, o próximo passo nosso é elaborar um plano. O que é esse elaborar um plano? É eu traçar estratégias, né, sobre como resolver esse problema. Então, você já tem em mente onde que você quer chegar. Você já tem em mente o que é preciso resolver. Então, você vai criar uma estratégia, refletir a respeito do caminho que deve traçar para atingir esse objetivo. Depois que a gente já criou a estratégia, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar o plano. Então, nessa execução, nós vamos colocar em prática aquilo que a gente traçou aqui, aquilo que a gente elaborou na segunda etapa. Então, você vai seguir o plano, né? Sendo que, professora, eu fiz um plano na primeira, eu elaborei uma estratégia na segunda etapa. Aí eu tô lá resolvendo e eu vi que aquilo ali não vai dar muito certo, que eu vou precisar elaborar uma outra estratégia. Será que a gente pode fazer isso? Claro que pode. Você não deve ter uma estratégia do início ao fim. Se você está resolvendo o problema, essa estratégia aqui não vai dar muito certo, não. Eu vou ter que mudar de estratégia. Mude, trace outras estratégias, né? Você não precisa ter a mesma estratégia do início ao fim. Ela pode ser modificada de acordo com a necessidade quando você estiver executando o seu plano. Então, não pense, eu vou começar numa estratégia e vou até o fim. Não, se você sentir necessidade, mude a estratégia, né? Aqui você pode fazer isso, né? Você tem essa liberdade para escolher a estratégia que vai ser melhor para você, que você vai resolver o problema mais facilmente. E a nossa última etapa é ao retrospecto, verificação ou validação. Então vamos lá, a gente compreendeu o nosso problema, a gente já selecionou as informações, elaboramos um plano, executamos esse plano, lembrando que eu posso mudar a minha estratégia ao decorrer dessa execução do plano. E por fim, aí eu cheguei numa resposta lá na execução do plano. Acabou aí? Não. É necessário que a gente faça uma verificação, é necessário que a gente faça uma validação daquela resposta. É necessário que você veja se aquela resposta ela está coerente, ela realmente soluciona o seu problema. O que muitas vezes acontece é que você chega numa resposta e a gente tem a ideia errada. Eu fui aprender isso muito tempo depois, de que eu tinha a ideia de que eu cheguei numa resposta, acabou, eu consegui resolver. Não. Se eu cheguei numa resposta que não tem nada a ver com o que foi pedido. Por isso que é importante que você reflita sobre, você valide, você interprete aquela solução, aquela resposta. Porque muitas vezes a gente chega numa resposta em que nada tem a ver com o que está sendo pedido. É necessário a reflexão. E essa reflexão sobre a resposta que a gente chega, sobre a solução que a gente chega, ela não deve ser feita somente aqui na resolução de problemas. Você deve ter isso para a sua vida. Se você está resolvendo um exercício de cálculo, analise a sua resposta. Veja se aquela resposta ela faz sentido com o que o professor está pedindo. Porque muitas vezes a gente não analisa, a gente só chegou numa resposta e pronto. Mas se a gente tivesse analisado, a gente podia acertar. Porque as respostas, às vezes, elas não fazem nenhum sentido com o que está pedindo. E aqui na resolução de problemas, essa última etapa, que é a etapa do retrospecto, da validação, ela é fundamental. Eu tenho que verificar se o que foi pedido, né, ele está coerente, faz sentido com o meu problema lá em cima. Então, fazer essa validação sobre o seu problema é fundamental. Tendo em vista isso que nós falamos, eu tenho a seguinte atividade para você. Acompanhe. Quando viajei, esse aqui é um problema, né? Como eu disse, pode ser um problema para mim, mas não pode ser para você. Mas pode ser para o nosso aluno lá do ensino médio, por exemplo. Então, vamos analisar a situação. Quando eu viajei de Porto Alegre para a cidade A, eu gastei 15 litros de gasolina. Quantos litros eu vou gastar para ir de Porto Alegre para a cidade B? Né? Supondo as mesmas condições durante a viagem. A distância entre Porto Alegre e a cidade A é de 180 quilômetros e a distância entre Porto Alegre e a cidade B é de 288 quilômetros. E aqui a gente tem um quadro, né, que você pode montar aí com informações. E eu pergunto para você, a quantidade de gasolina, ela está relacionada com a quantidade de quilômetros rodados? Escreva uma expressão que representa, né, essa situação. Então, e aí? O que nós podemos trazer dessa situação? Eu gostaria que você analisasse essa situação, né,
e mandasse a resposta dessas duas perguntas, que daqui a pouco eu retorno, né, para a gente resolver esse problema. Obrigada pelas contribuições, selecionei algumas. Primeiro, me responderam qual que é a quantidade de litros necessários para sair da cidade A de Porto Alegre até a cidade B, que é de 24 litros, e é isso mesmo.
e me falaram que as quantidades estão relacionadas, a quantidade de litros e a quantidade de quilômetros. Então, se a gente tivesse esse problema, como que a gente poderia, né, resolver esse problema de acordo com a metodologia de resolução de problemas? Observe que a pergunta era quantos litros de gasolina, né? Mas, a partir dessa pergunta, a gente poderia explorar outras situações, né? Que foram as outras duas perguntas que eu trouxe. Então, se a gente pensar na resolução de problemas, como que a gente resolveria esse problema seguindo as etapas? Acompanhe no quadro. Primeiro, compreensão do problema. O que que o problema tá pedindo pra gente, né? O problema, ele quer saber quanto que gasta, né? Quantos litros vai gastar de Porto Alegre para a cidade B, tendo as condições que foram dadas, né? Mas, o que que a gente precisa para resolver esse problema, então? A gente precisa elaborar um plano. Nós precisamos descobrir quantos quilômetros por litro o carro vai fazer e mais, né, verificar se há alguma regularidade na tabela. Como que a gente pode executar esse plano? Utilizando, por exemplo, a regra de 3 para descobrir quantos quilômetros por litro que o carro faz. Por quê? Aqui na tabela a gente tem o seguinte, que em 180 quilômetros nós temos que o carro faz, por 180 quilômetros, o carro fazem com 15 litros. E a gente pode, então, descobrir uma regularidade, utilizando quem? A regra de 3. Para isso, a gente pode descobrir, a gente tem que 180 quilômetros, precisamos de 15 litros. E 1 litro? Quanto que 1 litro a gente anda, né, por quilômetro, né? Quantos quilômetros a gente anda com 1 litro de gasolina? Ao contrário. 1 litro, nós vamos andar X quilômetros, porque a gente não conhece. Então, a gente utilizando a regra de 3, nós temos que 180 vezes 1, 180, e X vezes 15, 15X. Mas a gente não quer o valor de 15X, a gente quer o valor de apenas 1X. Então, se a gente dividir 180 por 15, nós vamos ter que, com 1 litro, nós andamos 12 quilômetros. Então, a gente pode, por exemplo, completar aqui a nossa tabela, olha. 12 quilômetros, a gente anda com 1 litro. E 60 quilômetros? Basta que a gente divida, né, 60 por 12, nós vamos ter 5 quilômetros. 5 litros, perdão. E 80? Basta que a gente divida 80 por 12, nós vamos ter 6,6 litros aproximadamente. Observe que a quantidade de quilômetros, ela está relacionada com a quantidade de litros, né? E é aqui que nós temos essa relação, olha. F de x é igual a 12 vezes x, em que esse F de x é a quilometragem que eu andei. Se a gente andou 288 quilômetros, 288 quilômetros é o meu F de x. Quantos litros de gasolina foram necessários? 12 vezes x. Lembrando que o x é a quantidade de gasolina, né, que eu vou gastar, a quantidade de combustível que será gasta. Para a gente descobrir, basta que a gente faça 288 dividido por 12, que é igual a x. O x nosso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 24 litros, que é o valor que a gente tem, né? A gente poderia utilizar outra forma para resolver esse problema? Sim, você criou, você pode criar a estratégia que você bem entender. Faz sentido a gente ter esse x igual a 24? Se a gente for lá na nossa tabela e analisar, faz sim, porque aqui, ó, com 20 litros, nós vamos ter 240 quilômetros. Aqui seria 21, 22, 23 e 24. Então, se eu multiplicar 24 por 12, nós vamos obter a quilometragem de 288 quilômetros, que foi nos pedido. Então, 24 vezes 12 daria os 288 quilômetros. Observe, a gente entendeu o problema, o que o problema estava pedindo, nós compreendemos, né, executamos um plano, elaboramos um plano, executamos e depois revimos se faz sentido aquela resposta que a gente chegou. Porque muitas vezes essa resposta ela pode não fazer sentido. Existe outra forma de resolver? Possivelmente. Você pode ter pensado numa forma totalmente diferente da que eu pensei aqui. Observe que com esse problema dá para você explorar, por exemplo, a ideia de relação, né? De dependência, a ideia de função. Então é um problema que você pode explorar alguns conceitos matemáticos. Então essa é a ideia da
resolução de problemas, né? E qual que será o papel do professor nessa resolução? Como que o professor ele deve agir diante da metodologia de resolução de problemas? Acompanhe no quadro. Então aqui nós temos que o papel do professor, né, nas aulas que envolvem resolução de problemas, o professor ele não vai explicar primeiro o conteúdo para depois passar exercícios ou atividades de fixação. Ele vai oferecer aos estudantes um problema. E a missão de quem resolver esses problemas? Do estudante, utilizando a matemática que eles já conhecem. Cabe lembrar que o professor ele não precisa abandonar os seus alunos. Ele vai fazer questionamentos, auxiliar os estudantes. Porém, não vai dar a respeito do problema, auxilia os estudantes, porém não os dá a respeito do problema. Ele é um incentivador, ele não vai dar a resposta pronta para aquele problema, né? Ele vai simplesmente orientar o meu aluno. Ele não vai falar, a resposta é isso. Não, ele vai incentivar o aluno a resolver o problema, ele vai ser mediador, orientador, e não dando a resposta pronta e acabada. Retomando ao quadro, nós temos que é importante para o bom funcionamento da aula de resolução de problemas que os estudantes, eles nunca tenham resolvido em sala de aula problemas similares ao que o professor propôs, para que assim eles tenham a oportunidade de resolver o problema apoiado nos conhecimentos que eles já possuem. Então, o aluno, ele precisa, né, ele não pode ter já conhecimento desse problema, né, ele tem que ter um problema diferente, para que o aluno não tenha visto nada similar, para que ele busque essas estratégias. Você deve estar se perguntando, o professor ele tem que ser orientador, mediador, ele não pode dar a resposta pronta e acabada. E se tiver um obstáculo? O professor deve ajudar o aluno a superar esse obstáculo, mas como? Fazendo o aluno refletir, fazendo o aluno pensar, fazendo com que o aluno, né, reflita sobre as suas estratégias e não dando a resposta já pronta e acabada. Além disso, quando a gente trabalha com a resolução de problemas, né, o professor ele vai ter esse papel mediador, de orientador. Os problemas, eles não podem ser, né, é recomendável que não sejam problemas que os alunos já tenham visto formas similares de resolver, né? E também é recomendável que se faça esses problemas em dupla, ou trios, ou em grupos. Pode fazer individualmente? Sim, mas é recomendável que sejam feitos trabalhos em grupo. Por que trabalho em grupo? O trabalho em grupo ele ajuda, né, o aluno a desenvolver habilidades de argumentação, de ouvir o outro. Então o aluno tem que saber argumentar, mas o aluno também tem que saber ouvir o seu colega, né, e argumentar a respeito. Então são problemas, né, são atividades que podem ajudar a desenvolver essas habilidades no nosso aluno. Porque lembre-se, nós não devemos desenvolver apenas a habilidade matemática, nós devemos preocupar também com outras habilidades que é preciso que o nosso aluno tenha. E esse tipo de atividade ajuda no desenvolvimento de certas habilidades. De acordo com tudo que nós vimos até agora, então nós já falamos sobre o que é um problema, sobre a resolução de problema, as etapas da resolução de problema, eu tenho uma situação para propor para você. Acompanhe. Essa situação, o que eu quero com esse problema? Eu não quero que a gente resolva. Esse não é o objetivo dessa atividade, tá? Então, eu não quero uma resolução dessa atividade. Eu quero que você pense em como que você encaminharia, né? Qual seria o possível encaminhamento dessa atividade. Então, você tem o seguinte problema. A senha de um cofre é formada por uma sequência de 3 vocais distintas. Uma pessoa conhecedora dessa informação demora cerca de 25 segundos para testar cada sequência. Supondo que essa pessoa só descobriu a senha na última combinação possível, quantos minutos essa pessoa levou para abrir o cofre? Então, o que eu quero? Eu quero que você pense num encaminhamento. Não vamos pensar na solução. Se eu te desse esse problema para você levar para a sua sala de aula, como que você faria o encaminhamento desse problema utilizando a metodologia de resolução de problemas, tendo em vista tudo que nós vimos até o momento? Então, mande a sua contribuição, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir esse encaminhamento.
Então vamos discutir um possível encaminhamento. Obrigada pela contribuição, e a contribuição foi a seguinte: discussão do problema para compreensão. Essa é a nossa primeira etapa, né? Primeiro a gente tem que discutir o problema com o nosso aluno. Mas como que será que a gente faria? Né? A gente colocaria esses alunos em grupo, eles trabalhariam individualmente. Eu trouxe aqui para você um encaminhamento que eu, se fosse professora da turma, eu faria com os meus alunos. Você pode pensar em outro encaminhamento, né? Mas dentro das ideias da resolução de problemas. Acompanhe no quadro. Então aqui, qual que seria o possível encaminhamento? A apresentação do problema, né, para os alunos. Eles iriam resolver esse problema em grupos, e para resolver esse problema, o que eles precisariam? Compreender o problema, elaborar um plano, executar esse plano e depois averiguar, né, verificar se esse problema, se a resposta, né, se a solução encontrada, ela satisfaz, ela condiz com o que foi pedido. Um aluno de cada grupo, ele pode ser convidado a registrar na lousa e explicar a sua resolução para o problema proposto. Isso é uma ideia bem legal que a gente deve trabalhar nas nossas aulas de matemática, que é trazer o aluno para falar na frente, né? Porque aí o que acontece? Ele vai expor as suas ideias, alguns alunos podem não concordar e aí a gente tem um debate, uma reflexão sobre as ideias do aluno. Mas a gente não deve fazer com que isso daqui, com que essa apresentação, ela seja traumática, porque muitas vezes os alunos eles não se sentem à vontade de ir para frente da sala para falar. Por quê? Porque alguns alunos vão falar, vão insultar esse aluno, vão falar, né, coisas que o aluno não vai gostar. Então a gente tem que criar um ambiente em sala de aula que o aluno ele se sinta à vontade para expor a sua opinião. E depois, isso é algo importantíssimo, a necessidade da sistematização do conteúdo. Então, há necessidade de eu trabalhar ali, de eu falar ali sobre o porquê, né? Qual foi o conteúdo matemático utilizado ali? Eu sistematizar esse conteúdo matemático, né? Trazer para o meu aluno a definição formal, o que o livro didático fala a respeito disso. E depois, para verificação da compreensão dos alunos sobre o conceito apresentado, pode ser entregue um segundo problema envolvendo, né, este conteúdo. Então, eu posso trazer um outro problema ou um exercício, né, para trazendo esse conteúdo. Por que a gente precisa, né, trabalhar a resolução de problemas? Por que trabalhar com a resolução de problemas em sala de aula? Bom, a resolução de problemas ela pode ajudar o aluno a desenvolver várias habilidades, como a habilidade, né, de ouvir o outro, a habilidade de reflexão, o fazer matemática, né, o resolver problemas. Então, um tipo de metodologia, né, que só traz benefícios para a aprendizagem do aluno. O aluno ele pode se sentir mais motivado com esses problemas, porque muitas vezes esses problemas podem ser do cotidiano do aluno. Então, isso, né, pode motivar o aluno a aprender matemática, a ir em busca dessa estratégia e, consequentemente, quando ele vai em busca dessa estratégia, ele está, né, aprendendo matemática. Então, essas são algumas do porquê se estudar, né, por que trazer a resolução de problemas. Então, até o momento, nós falamos sobre a metodologia de resolução de problemas. Vimos o que é um problema, quais são as etapas de desenvolvimento, vimos até agora na nossa última atividade como que a gente pode encaminhar uma aula, né, com resolução de problemas, né? E agora nós vamos falar sobre a investigação matemática, nós vamos falar sobre características dessa segunda metodologia. Acompanhe no quadro. A investigação matemática, muitos dos conhecimentos matemáticos que nós temos nos dias atuais, eles são resultados do quê? De investigações. Como nós vimos, por exemplo, na disciplina de História da Matemática. Por vezes, pessoas comuns, ao se depararem com um problema, elas investigaram métodos e buscaram maneiras para solucioná-los, né? Então, isso é algo perceptível. Na disciplina de História da Matemática, você provavelmente viu, né, que muitos dos matemáticos, eles se depararam com um problema. E eles buscaram o quê? Formas para resolver esse problema. Os conceitos matemáticos, eles foram desenvolvidos assim. Por exemplo, o conceito de número. Os pastores, né, o que se tem na história, é que os pastores, eles se depararam com um problema. Como é que eles iam contar as ovelhas que foram e se era a mesma quantidade das ovelhas que voltaram? Como que eles iriam fazer isso? Para isso, eles criaram um sistema de numeração. Veja, então, o desenvolvimento, né, na história da matemática, na matemática, ele é movido pela necessidade. Qual necessidade? De resolver um problema. E para isso,
se investigava esse problema. Observe que aqui também, na investigação matemática, a ideia de problema, né, ela é presente. Eu preciso investigar um problema. Retomando ao quadro, nós temos que, com relação à matemática, investigar pode ser compreendido como método de descobrir ou estabelecer relações entre objetos matemáticos ou entre a própria matemática e situações reais. Então, a gente vai investigar situações, né? Ponte, Brocardo e Oliveira, eles argumentam que investigar significa tão só que formulamos questões que nos interessam, para as quais não temos resposta pronta e procuramos essa resposta de modo tanto possível fundamentado e rigoroso. Observe que aqui nós temos uma semelhança com a resolução de problemas, né? Na resolução a gente vai resolver um problema, né? Que a gente não sabe a resposta, mas que a gente tem interesse. Aqui, investigar significa o quê? Formular questões que nos interessam, que a gente tem interesse de fazer, mas que a gente não tem a resposta pronta. Além disso, investigar é descobrir relações entre objetos matemáticos conhecidos ou desconhecidos, procurando identificar as respectivas propriedades, né? Uma investigação matemática, ela desenvolve-se usualmente em torno de um ou mais problemas. Observe que aqui, né, na investigação, nós vamos investigar algumas questões, alguns problemas. Pode mesmo dizer-se que o primeiro grande passo de qualquer investigação é identificar claramente o problema a ser resolvido. Por isso, não é de se admirar que em matemática exista uma relação estreita entre problemas e investigação matemática. Observe que a investigação, você vai investigar questões, né? Você vai formular questões que você tem interesse em investigar, que você tem interesse em descobrir, mas que você não tem uma resposta pronta, né? Na resolução de problemas, a gente tem um problema, né? E a gente vai buscar uma solução para esse problema e ali também a gente não tem a resposta pronta. E observe que ao final da citação, né, ele fala que existe uma relação estreita entre resolução de problemas e investigação matemática. Pensando nisso, eu tenho a seguinte questão para você. Acompanhe. Você consegue perceber diferenças entre a tendência de resolução de problemas e a tendência de investigação matemática? Qual é essa diferença? Se você fala assim, não, professora, não tem nenhuma diferença. Manda para mim, fala que não tem e por que você acha isso. Agora, se você acha que tem, mande também, professora, tem sim diferença e eu acho que é isso e isso. E daqui a pouco eu retorno para a gente descobrir se tem ou não diferença entre essas duas tendências.
Pessoal, a questão do cofre, qual que era o nosso objetivo naquela questão? O nosso objetivo era o encaminhamento e não a resposta. Mas como vocês pediram, eu vou postar no fórum depois o passo a passo de como resolver aquela questão, tá? Mas atente-se, a gente também tem que saber interpretar a questão. O que eu pedi? Eu pedi o encaminhamento e não para a gente resolver aquele problema. Matemática, lembre-se, não é só fazer contas. Matemática é interpretar, é analisar a situação. Gostaria que vocês tivessem isso em mente. E agora chegou uma contribuição a respeito da questão que eu tinha mandado para vocês, né? Existe essa diferença entre resolução de problemas e investigação matemática? E a contribuição de seguir foi a seguinte: na resolução de problemas, geralmente o aluno sabe onde quer chegar e deseja obter uma resposta. Já a investigação matemática enfatiza o caminho a ser percorrido, em que o aluno tem a responsabilidade de descobrir e justificar as suas descobertas. É mais ou menos isso mesmo. Na resolução de problemas, a gente já tem a resposta, né? A gente já sabe qual que vai ser a nossa resposta. Na investigação matemática, a gente não tem muito isso. Por quê? Porque é o aluno que vai escolher o seu caminho. É o aluno que vai escolher qual que é o problema que vai ser resolvido. Na resolução, o problema ele já está bem definido. Aqui na investigação matemática, não. Quem escolhe o problema é o aluno. Então, eu posso ter uma sala que vão ter investigações totalmente diferentes. Por quê? Porque quem vai escolher esse problema são os alunos. Então, vamos ao quadro para a gente ver a diferença entre essas duas metodologias. Na realização de investigações, é necessário você lidar com situações abertas. Então, trata-se de situações mais abertas. A questão, ela não está bem definida no início, cabendo a quem investiga um papel fundamental na sua definição. E uma vez que os pontos de partida podem não ser exatamente os mesmos, os pontos de chegada podem ser também diferentes, que foi isso que eu falei, né? Na investigação matemática, você vai escolher qual problema que você quer investigar. Na resolução, não. O problema já está bem definido e você já tem uma resposta. Ao final, todo mundo vai chegar naquela resposta. Já aqui na investigação, não. Eu posso escolher caminhos diferentes, eu posso partir de pontos diferentes, assim chegando também a lugares diferentes. O conceito de investigação matemática, como uma atividade de ensino e aprendizagem, ajuda a trazer para a sala de aula o espírito da atividade matemática genuína, constituindo, por isso, uma poderosa metáfora educativa. O aluno, ele é chamado a agir como um matemático, não só na formulação de questões e conjecturas, e na realização de provas e refutações, mas também na apresentação de resultados, na discussão e argumentação com seus colegas e o professor. Observe que a investigação matemática, ela também, né, traz essa ideia da gente argumentar, da gente discutir com os nossos colegas, traz a ideia também da gente realizar provas, ou seja, analisar se aquela resposta ela está condizente com o que foi pedido. Então tem todo esse processo. E uma investigação ela pode começar com uma situação que precisa ser compreendida ou um conjunto de dados que precisa ser organizado e explicado em termos matemáticos. Como, por exemplo, o que eu trouxe aqui para você. Eu gostaria que você observasse o quadro e me desse algumas relações entre esses números. Então, eu poderia muito bem trazer esse quadro, né, e começar daí uma investigação matemática na sala de aula. Então, eu gostaria que você tentasse descobrir algumas relações que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir sobre essas relações.
Obrigada pelas contribuições. As contribuições foram as seguintes, selecionei algumas também, tá? Foram as seguintes, primeira coluna, os múltiplos naturais de 4. Existem progressões aritméticas de razão 1 entre as linhas e acréscimo de 4 unidades a cada linha e coluna. Vamos ver se essas relações elas estão coerentes mesmo? Acompanhe no quadro. O que nós temos aqui, ó? Como foi dito, nós temos, né, na coluna cresce de 4 em 4, como vocês disseram, ó. De 0 para 4, de 4 para 8, de 8 para 12, de 12 para 16 e assim sucessivamente. Também na linha cresce de 1 em 1, como vocês falaram, e aqui a gente pode trabalhar a ideia de progressão, como vocês disseram, de progressão aritmética. Aqui a razão é 1 e aqui, por exemplo, a razão é 4. Mas vocês não perceberam que existe outra relação aqui, que é nas diagonais. Na diagonal há um acréscimo de 5 em 5. Observe aqui, ó, de 0 para 5, de 5 para 10, de 10 para 15. De 4 para 9, de 9 para 14, de 14 para 19. E se você fizer isso sucessivamente. Então, nessa diagonal, a gente tem um acréscimo de 5 em 5. E na outra diagonal, você tem um acréscimo de 3 em 3. Olha, de 3 para 6, de 6 para 9, de 9 para 12. De 7 para 10, de 10 para 13 e de 13 para 16. Observe que vocês me mandaram algumas relações, eu vi outras relações, e vocês aí podem ter enxergado outras relações. Essa que é a ideia da investigação matemática. Então, eu posso trazer para a sala de aula esse quadro e pedir que meu aluno investigue. E nessa investigação, o que a gente poderia trabalhar? Progressão aritmética, como vocês falaram. Então, é uma forma, né? O aluno, ele que vai escolher qual relação que ele vai investigar, e dessa relação a gente trabalha progressão aritmética. Veja que alguns polos mandaram que era de 1 em 1, outros de 4 em 4, eu falei de 3 em 3, são caminhos diferentes, né? Vão chegar em relações diferentes, em pontos de partida diferentes, chegam em pontos de chegada diferentes. Mas o conteúdo que a gente pode trabalhar é o mesmo, né? Que é progressão aritmética. Esse é um exemplo que você pode trazer para trabalhar em sala de aula. Mas como que será o encaminhamento de uma atividade de investigação matemática? Acompanhe no quadro. Nós temos que uma atividade de investigação, ela pode se desenvolver em apenas uma aula ou iniciar em uma aula e se prolongar caso seja necessário. Não vai ter uma regra, você tem que fazer em uma aula, você tem que fazer em 2 aulas. Não, você vai fazer essa investigação conforme você julgar necessário, conforme, né, for o tempo em sala de aula. O primeiro momento é a apresentação da tarefa, a que deve ser investigada. E essa proposta, ela pode ser feita de forma oral ou escrita. Então, primeiro a gente apresenta a tarefa, a questão que eles vão investigar. E depois, no segundo momento, os estudantes eles devem iniciar a investigação, definir o que vão investigar dentro da tarefa proposta. Os estudantes eles podem realizar investigações individuais ou em grupos, ou até mesmo com a turma toda. Então, você escolhe. Eu quero que meu aluno realize essa investigação sozinho. Não, eu quero que ele realize em dupla, ou vai ser a turma toda investigando uma situação. Você decide. E no terceiro momento, após iniciar a investigação, inicia-se um processo de grande importância, que é o quê? A discussão dos resultados. E, geralmente, essa discussão ela é feita com a turma toda. Então, é muito importante a gente discutir os resultados, analisar, verificar se os resultados eles estão coerentes com o que foi proposto para ser investigado. E essa discussão ela vai nos permitir isso. Então, primeiro a gente apresenta a tarefa, depois o aluno ele vai investigar, seja individualmente, seja em grupo ou com a turma toda, e depois o que? Nós vamos discutir os resultados. Depois dessa discussão, a sistematização é muito importante. Trazer uma metodologia diferenciada para a sala de aula não é só trazer por trazer. É muito importante que ao final, né, de que você fez toda a atividade utilizando essa metodologia, você sistematize o conteúdo que foi apresentado. Porque senão não vai ter muito sentido você trabalhar essa atividade, você só levou uma atividade diferenciada e pronto, não. É necessário a sistematização do conteúdo. Com isso que nós vimos, eu tenho uma segunda atividade para você. Acompanhe. Eu queria que você observasse essa figura a seguir e identifique o conjunto de elementos que se repete, que figura estará na 15ª posição e em que posição estará o 10º quadrado. Então, essa é uma outra atividade
que pode ser levada para trabalhar a investigação matemática em sala de aula, só que aqui eu já direcionei as perguntas. Poderia trazer, por exemplo, sem nenhuma pergunta e pedisse que o aluno investigasse o que ele bem entendesse. E aí, como que a gente então pode resolver essa situação e responder aquelas perguntas? Mande a sua contribuição, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir. Obrigada pelas contribuições. E para a primeira pergunta, me falaram que é as duas barrinhas. Para a segunda pergunta, me falaram que o quadrado, a letra C, né? A letra B, a letra C vai ser na 38ª posição. Vamos verificar se é isso mesmo? Então, acompanhe no quadro. Como que a gente pode, então, realizar? A primeira pergunta fala-se para identificar o conjunto de elementos que se repete. Então, qual que é o conjunto de elementos que se repete? Triângulo, quadrado, duas barrinhas e o símbolo do infinito, né, que se parece com o símbolo do infinito. Então, a primeira contribuição não era do que se repete, sim da letra B, que figura que estará na 15ª posição, que é justamente as duas barrinhas, como vocês me falaram. Como que a gente pode descobrir isso? Observe que as figuras que estão se repetindo triângulo, quadrado, duas barrinhas e esse símbolo. Triângulo, quadrado, duas barrinhas e vamos falar que é o símbolo do infinito, para ficar mais fácil para a gente se comunicar. Triângulo, quadrado, duas barrinhas e o símbolo do infinito. Aqui a gente tem
12 elementos. O 15ª seria o 13º, 14º, 15º, as duas barrinhas. Agora, como que a gente vai descobrir em que posição que vai estar o 10º quadrado? A gente sabe que o quadrado, ele está aqui, ó, na 2ª posição. Depois, o que vai acontecer com esse quadrado? Ele vai estar, o 2º quadrado, ele vai estar em qual posição? 3, 4, 5, 6. Então, vamos montar uma regularidade aqui. Então, a gente sabe que o primeiro quadrado, ele está onde? Na 2ª posição. O 2º quadrado, se você contar aí, ele vai estar onde? Na 6ª posição. O 3º quadrado, ele vai estar onde? Ele vai estar na 10ª posição. O que está acontecendo aqui, gente? Olha, está aumentando de 4 em 4 a posição. Mas veja que se eu multiplicar, né, o 4º quadrado vai estar em qual posição? Na 14ª. Então, a gente poderia fazendo isso manualmente até chegar na 10ª posição, mas daria trabalho. Então, o que a gente tem dessa situação? A gente pode perceber uma regularidade. Que regularidade é essa? Que vai ser o número que a gente quer do quadrado, né? Qual o número de quadrado? Vezes 4 menos 2. Aí nós vamos ter a quantidade. Vamos pensar. 4 quadrados, né? A gente tem 4 vezes 4, 16, menos 2, 14. Ó, essa relação funcionou para o primeiro. Vamos testar aqui se eu tivesse 3 quadrados. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. Funcionou. Se a gente testar para os outros, nós vamos obter que essa relação ela funciona. Então, para eu descobrir qual que é a posição que vai estar o 10º quadrado, basta que eu multiplique 10 vezes 4 menos 2. 10 vezes 4, 40, menos 2, 38. Então, na 38ª posição, como foi o que vocês me mandaram, né? Então, com essa atividade, veja, dá para a gente investigar várias situações. Essa questão da posição, né, do quadrado, a gente pode investigar busca de regularidade, que foi o que eu tentei fazer ali, buscar uma regularidade para eu ter uma expressão. A gente pode trabalhar PA, a gente pode trabalhar vários, né, conteúdos matemáticos a partir dessa investigação. Então, você pode muito bem levar essa investigação para a sala de aula e desenvolver certos conteúdos matemáticos. E qual que será o papel do professor na investigação matemática? Acompanhe no quadro. Então, de acordo com Ponte, o professor ele tem um papel determinante nas aulas de investigação matemática. Ele tem de manter equilíbrio entre a autonomia necessária dada ao aluno para não comprometer a sua autoria na investigação e garantir que o trabalho do aluno ele flua naturalmente e de maneira significativa. Então, o professor ele tem que ser o quê? O mediador, o orientador, né? E o professor ele deve interagir com o aluno levando em conta o individual, sem perder de vista os aspectos mais gerais da situação didática. Ele tem a função de desafiar os alunos, avaliar o seu progresso, raciocinar matematicamente e apoiar o trabalho dos mesmos. Por isso, um cuidado muito especial quando a gente vai escolher essas atividades, né? Essas atividades, o aluno ele tem que se sentir motivado, ele tem que se sentir instigado para investigar aquilo. Às vezes eu posso trazer uma atividade que para uma turma, a minha turma ela não vai querer investigar, mas outra turma vai. Por quê? Turmas, elas possuem características diferentes, como nós já comentamos anteriormente. Então, quando a gente vai selecionar uma atividade, seja de investigação matemática, seja de resolução de problemas, é importante que a gente leve em consideração a turma, quais são as características, e você, como professor, deve orientar, mediar, né? E você deve tomar cuidado, principalmente na investigação matemática, de não tomar as rédeas da investigação, deixar que o aluno ele investigue, né? É ele que vai investigar. Você só vai orientá-lo, vai ajudá-lo, né? Quando lhe é
é quando ele pede para você fazer isso, né? Muitas vezes o aluno ele consegue investigar, né, sozinho, ele consegue ir sozinho, muitas vezes sem a ajuda do professor. Mas quando necessário, você tem que saber orientar e não dar a resposta pronta e acabada. E por que a gente pode utilizar a investigação matemática em sala de aula, né? Será que traz algum benefício para a aprendizagem do aluno? Acompanhe no quadro. Nós temos que vários estudos portugueses, né? Ponte é um pesquisador matemático português de educação matemática, né? E ele trabalha com essa ideia de investigação matemática. Então, se você for pesquisar a respeito da metodologia de investigação matemática, você vai encontrar esse autor. Então, ele tem mostrado que a realização de investigações matemáticas nas aulas, ela pode colaborar na promoção da aprendizagem dos alunos. Indicam que elas levam os alunos a desenvolver novas capacidades e a adquirir novos conhecimentos. Foi como eu falei, eu não devo desenvolver apenas a capacidade de fazer matemática no meu aluno. Não, eu tenho que buscar outras capacidades e outras habilidades nesse aluno. E a investigação matemática, ela pode ajudar nesse aspecto. E o uso, né, desse tipo de atividade envolve a participação efetiva do professor na elaboração de atividades que despertem o interesse dos estudantes, levando-os ao envolvimento e que, ao mesmo tempo, envolvam conceitos com os quais deseja trabalhar. Exige que o professor esteja preparado para compreender e respeitar as estratégias apresentadas pelos estudantes, bem como auxiliá-los na busca de estratégias e a reflexão sobre os resultados encontrados. Então, o professor, ele tem que estar preparado para compreender a estratégia e respeitar. Aquela ideia de que a ideia do professor é que é a correta, cai por terra em investigação matemática, em resolução de problemas, em qualquer outra metodologia. O professor, ele pode mostrar uma solução. Não é só a dele que está certa, não. O aluno ele pode apresentar uma solução diferente, pode trazer uma estratégia diferente da do professor. Então, quando você for trabalhar com a ideia com essas metodologias, né, resolução de problemas, a investigação matemática, você não pode ter na cabeça, aqui eu resolvi a que é certa. Não. O aluno pode muito bem mostrar uma outra estratégia que esteja correta, que esteja, né, respeitando todos os itens matemáticos, né, que esteja tudo dentro da matemática. Então, eu não tenho essa ideia de que é só o que é meu que está certo. Não. Eu tenho que saber respeitar e compreender a estratégia do meu aluno. Por mais que eu não entenda, peça para o aluno te explicar o que você fez aqui, o que você quis aqui, que isso vai ajudá-lo, inclusive o aluno, a refletir sobre as situações. Então, hoje nós falamos sobre essas duas metodologias, que é a resolução e a investigação. Vimos que elas possuem diferenças, né? A resolução, você tem o problema já pronto e você já sabe onde chegar, e na investigação, não. Na investigação, você tem uma situação aberta. Dentro dessa situação, o aluno ele pode escolher quais problemas ele vai investigar. Então, pontos de partida diferentes chegam a resultados diferentes. Mas o que é uma coisa muito comum? É uma coisa comum nessas duas metodologias, a reflexão. Então, eu vou fechar a aula com isso hoje. Você tem que lembrar da importância de reflexão. Não basta que eu chegue numa resposta ao final, seja utilizando a resolução de problemas, seja utilizando a investigação matemática. É necessário que a gente reflita sobre a resposta que a gente chegou. Verifique se aquilo que nós encontramos condiz com a situação apresentada. Isso não é uma característica apenas dessas duas metodologias. É algo que você deve levar para a sua vida. Refletir sobre a sua resposta. Isso é muito importante e é algo que está presente, né, nessas duas metodologias de ensino. E com isso, eu finalizo a minha aula de hoje. Até a próxima!